E ainda falando sobre o resultado das eleições, vamos à nossa sala de entrevistas. Estamos aqui novamente com o professor Ramon Barazal, que voltou, como havíamos combinado, para falar sobre o resultado das eleições. Boa noite, Barazal, tudo bem? Tudo bem, Gil. Boa noite aos amigos de casa também. Obrigado pelo seu retorno, para que a gente possa então fazer aquele balanço e fechar esse assunto das eleições. Bom, como falamos nessa edição, as eleições 2018 chegaram ao fim. Agora nós já sabemos quem vai assumir os governos e também a presidência da República. Demonstrando boa vontade, o atual presidente Michel Temer se colocou à disposição de Jair Bolsonaro para receber a equipe de transição. Vamos entender melhor na matéria a seguir. O presidente em final de mandato, Michel Temer, votou durante a manhã em Pinheiros, zona oeste de São Paulo, e afirmou que o processo de transição na presidência deve começar nesta segunda-feira. Vamos começar a transição logo, naturalmente, amanhã, depois da manhã, e faremos uma transição muito tranquila, muito sossegada. Já está praticamente organizado em relação a todos os setores do governo, os tópicos da transição, de modo que quando a equipe do eleito contactar o governo, já praticamente recebe todos os dados do atual governo, daquilo que foi feito e daquilo que ainda precisa ser feito. Temer declarou ainda que a expectativa era de uma eleição tranquila e em segurança. Segundo a Agência Brasil, o presidente afirmou que não há nenhuma decisão sobre um possível apoio do MDB a um eventual governo de Jair Bolsonaro do PSL. O candidato eleito substituirá Temer em 1º de janeiro de 2019. Muito bem, então agora vamos começar aquele nosso bate-papo. Barazal, conforme você mesmo havia previsto aqui, não haveria uma virada, até porque a história nunca tinha marcado esta virada, e foi exatamente o que aconteceu. Muito embora em São Paulo o governo tenha sido bem acirrado, na presidência da República foi mais ou menos o que as pesquisas apontavam. Então vamos começar falando sobre a presidência da República. O Bolsonaro, como estava previsto, venceu, muito trabalho agora, mas o assunto em destaque, eu acho que o próximo passo é exatamente a transição, como foi dito aí no VT anterior. O presidente já se demonstra à disposição para essa transição. Queria seu comentário primeiro sobre o resultado e segundo, como que você entende e como você vê essa transição do novo governo. Bom, inicialmente sobre o resultado, Gil, o resultado da presidência da República, quer dizer, Bolsonaro e Haddad, foi um pouco aquém daquilo que se previa, principalmente em matéria de Ibope e de Datafolha e também do Paraná Pesquisa. Quer dizer, esses institutos davam números um pouco maiores. Eles foram um pouco menores porque foi de 55 a 45. Essa queda, a meu juízo, se deu a partir do momento em que o agora presidente Bolsonaro fez uma declaração alguns dias atrás dizendo exatamente o seguinte: nós já estamos com uma mão na faixa e já cantando a vitória previamente. E o brasileiro médio, o cidadão brasileiro, não gosta desse tipo de coisa. E, portanto, isso acaba causando um refluxo, e esse refluxo aconteceu, a meu juízo, a partir desse momento. Não quer dizer que seja só por isso, mas a partir desse momento. Evidente que agora a presidência eleita, quer dizer, na pessoa de Jair Bolsonaro, tem um trabalho imenso pela frente, a começar dessa transição. Há uma equipe designada de 50 pessoas, 52 para ser exato, capitaneada pelo próprio presidente, evidentemente, e por aquele que será o seu ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, deputado do Rio Grande do Sul. E vale lembrar que isso está previsto em lei. Está previsto em lei. Essa equipe devem ser montadas exatamente neste momento. Isso, e todo o material necessário, equipamento necessário já está preparado, acomodado num prédio do Banco do Brasil em Brasília, a mais ou menos 3 quilômetros do Congresso, portanto está muito próximo, né, se precisar de mais alguma coisa de informações na Praça dos Três Poderes. Então isso é previsto em lei, é uma coisa que é desejável que aconteça, até para que o país não sofra nenhum solavanco, né, nessa transição. Portanto, é um dado, a meu juízo, muito importante e necessário. Agora, evidentemente que a partir daí é que essa equipe de transição, Gil, vai tomar pé das coisas no seu detalhe, na sua profundidade, e que vai retroalimentar
a alta cúpula, digamos, o núcleo duro do futuro governo, incluindo o presidente, evidentemente, para acabar de delinear todo o seu ministério. Porque até agora nós temos aí 3 ou 4 nomes conhecidos, mas nós não conhecemos o ministério como um todo. Portanto, a partir dessas informações, isso é o que vai alimentar as futuras decisões, além do lado político, evidentemente, para que se monte o ministério e a partir de 2 de janeiro, dia 1º é a posse, a partir de 2 de janeiro se comece a trabalhar efetivamente e olha que há muito a ser feito. Bom, até quinta-feira o novo presidente, o paulista, Jair Bolsonaro, deve indicar essa equipe de 52 membros e até dezembro ele deve já formar o seu ministério. Vamos agora para o governo de São Paulo. Perfeito. Dória também era previsto como o grande vencedor, segundo pesquisas, foi muito acirrada, a quantidade de votos que diferenciou foi muito pequena e me chamou a atenção, Barazal, o número de pessoas que não votaram ou anularam o seu voto. Mas, de qualquer forma, João Dória é o nosso novo governador e também vai ter um trabalho muito grande de transição, até pela postura dele diante do seu próprio partido. Como é que você vê agora esse novo cenário do novo governo de São Paulo? Bom, vamos lá, começando também da mesma forma, comentando um pouco os números de institutos de pesquisa e tal, que indicavam a vitória de Dória, como de fato aconteceu. E aqui uma curiosidade, você se lembra, e os amigos de casa também haverão de se lembrar, que naquele último momento, isto é, sábado, os números mostraram que a França já estaria passando à frente. A curiosidade está no seguinte, no sábado de manhã, era por volta de 10, 11 horas da manhã, o candidato França deu a seguinte declaração: ganhar de virada é mais gostoso. Pronto, perdeu a eleição. E exatamente isso acabou influindo no resultado final, a meu juízo também, porque, de novo, como eu disse do presidente, essas coisas pesam para o brasileiro. E cometer um deslize desse é primário. É fatal. Agora, o governador Dória, ele vai enfrentar 2 problemas. O problema técnico, que é de administrar o governo de São Paulo, a maior economia do país, o maior estado do país, a maior população, o maior colégio eleitoral, tudo isso. Então, de um lado, administrar o Estado como um todo, e de outro lado, administrar as rusgas, os ferimentos em matéria de seu partido, o PSDB, que é uma coisa à parte que ele vai ter que... Agora, no final do dia, o que se sabe, o ex-governador Alckmin finalmente mandou as congratulações para o Dória, enfim. Mas há muito a ser feito por ele, especialmente no campo da costura política. Bom, de qualquer forma, temos então um novo presidente e um novo governador e nos resta então, no mínimo, o respeito a esses homens que irão governar o nosso estado e o nosso país. Barazal, muito obrigado mais uma vez por sua presença. Até uma próxima oportunidade para um outro grande bate-papo. Muito obrigado, Gil. Um grande abraço e seja feliz. Obrigado, Barazal.